Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o projeto da censura, né? Sobre a decisão da censura do STF. Né? O STF saiu de censura nunca mais, cala a boca já morreu, da Carmen Lúcia e coisa e tal, para censura já. Isso, cala a boca não morreu não, vamos censurar todo mundo nas redes sociais e coisa e tal, que é o projeto que já tem maioria para ser aprovado lá no STF. Mas como eu expliquei para vocês, eles têm um problema. Qual que é o problema que eles têm? Eles têm até aqui 7 votos, ainda faltam 3 pessoas, na verdade tem 8 votos, faltam 3 pessoas para votar ainda, falta o Fachin, a Carmen Lúcia e o Nunes Marques. O Fachin já falou que vai fazer um voto extenso, que ele tem todas as ideias e coisa, ou seja, tudo indica que a gente vai ter 11 votos diferentes. E aí, como é que você faz? É o que eu falo para vocês, esse é um maior absurdo. O STF não foi feito para regular nada, ele não tem uma estrutura para criar regulamentação, né? Ele tem uma estrutura de tribunal para julgar sim ou não, para dar respostas binárias, não para criar lei, porque a tarefa dele não é criar lei, nunca foi, nunca será, nunca deveria ser sequer cogitada ele se atuar como criador de lei. O que ele está fazendo é um absurdo, uma anomia totalmente inconforme, totalmente fora da Constituição. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque parece que o Barroso convocou um almoço para bater um papo, vamos chegar num acordo. Caraca, bicho, a Câmara tem vários procedimentos para isso, de votação, de destaque, não sei o que lá. Agora vão tentar sentar 11 pessoas numa mesa, se é que vão ser 11, né? Se é que não vão pegar só o pessoal que quer a censura mesmo e sentar ali para chegar a uma conclusão de qual censura que vai ser. E vamos decidir aqui a vida dos brasileiros todos, né? A gente sem voto, sem ter o poder de legislar, porque são juízes, não são legisladores, não tem voto, não tem o direito de criar regras para o Brasil, e, no entanto, vão sentar no almoço e decidir a nossa vida. Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por meu marido, ouve mais ao Peter do que a mim, John Smith e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Nunes Marques sinaliza pedido de vista. O Barroso suspendeu o julgamento, mas uma coisa não está ligada à outra aqui não, tá? Eles vão entender que o Barroso suspendeu o julgamento por causa do pedido de vista do Nunes Marques, mas não foi por isso não. É porque o Edson Fachin pediu uma sessão inteira para ler o voto dele, porque vai ser um voto extenso. Então, ou seja, de novo, vai ser outro voto. Né? É o que a gente está visto até aqui. Das 8 pessoas que votaram, são 8 votos diferentes. Ok que você tem o Nunes Marques, que votou a favor da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, os outros 7 votaram contra a constitucionalidade desse artigo, mas cada um foi para um lado mesmo, cada um deu a sua solução, ou seja, eles estão mais perdidos que cego em tiroteio, eles não sabem como resolver isso, e pior, isso não é uma coisa simples de resolver mesmo. O que eu acho que eles deviam considerar é o seguinte, olha só, vocês sabem que estão fazendo merda, né? Isso não é uma coisa simples de corrigir, essa pressa de vocês em fazer uma coisa, porque tem que ter alguma coisa, porque não pode ser nada, coisa e tal, arrisca fazer uma merda ainda maior com isso, piorar a situação da democracia brasileira, frágil, já machucada com os abusos do Alexandre de Moraes, arrisca jogar a democracia brasileira no lixo, na pressa de fazer alguma coisa, né? Enfim, vão discutir isso num almoço. Olha o absurdo que eles estão fazendo aqui, né? Então aqui, ó, Nunes Marques sinaliza pedido de vista e Barroso vai suspender o julgamento. Então aqui, ó, o julgamento será retomado no dia 25 de junho. Na data, o Edson Fachin apresentará seu voto. Então aqui é por isso que foi suspendido para o dia 25 de junho. Dia 25 de junho, conhecido também como amanhã, né? Esse vídeo eu estou gravando no dia 24 de junho, amanhã é dia 25, deve ser feito a leitura do voto do Fachin. O voto do Fachin foi jogado para a próxima sessão, porque ele falou que é um voto extenso aqui. O ministro Fachin apresentará seu voto, que é extenso e com novas soluções. Ai, caramba, ou seja, vai mudar tudo em relação ao que tem aqui hoje. Na sequência, votam Nunes Marques e Carmen Lúcia. E o Nunes Marques pode pedir vista. Ele pode pedir vista por até 3 meses, né? É o prazo que ele tem lá para pedir vista. Ele vai pedir vista? É possível que sim. Adia mais 3 meses essa história toda. Vai resolver algum problema? Não vai resolver? Não vai fazer diferença. Ele provavelmente, eu espero, vai votar pela constitucionalidade também. Vai acompanhar o único voto decente que a gente tem na turma do STF até aqui, que é o voto do André Mendonça, né?
E ainda falta votar a Carmen Lúcia também. Lembra a Carmen Lúcia que falou que cala a boca nunca mais, que o cala a boca já morreu, que censura nunca mais, o cala a boca já morreu, mas até dia 31 de outubro nós vamos permitir a censura para poder ajudar o Lula nas eleições e não sei o que lá e coisa e tal. E depois disso ficou, e agora a censura está aí, estão tirando gente, proibindo gente nas redes sociais. Continuam as decisões absurdas lá no STF, o tal do CIED lá no STF continua com seu papel de ser o Ministério da Verdade do Alexandre de Moraes e coisa e tal. Então, ou seja, esse absurdo continua se propagando, né? A Carmen Lúcia deu um tiro na própria história, né? Marcou a sua biografia para sempre como uma canalha, como uma incompetente, como uma hipócrita de defender a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo achar que tá ok censurar todo mundo, né? Então é isso daí. Ou seja, já tem maioria para censura, mas é uma maioria meio estranha, porque esse é o problema. Cada um votou de um jeito. E por quê? O que isso indica? Isso indica que eles não sabem resolver o problema. E, de fato, é um problema complicado, né? Aqui, ó, redes sociais viram gestoras da liberdade de expressão, diz um professor aqui. O Ricardo Campos, da Universidade Goethe, de Frankfurt, diz que não, que é muito complicado, não sei o que lá. Tem um outro artigo aqui do Dr. Breno Almeida Souza falando que não, porque regular as plataformas digitais é uma coisa muito importante, não sei o que lá, pipipi, popopó, mas como? E esse é o grande desafio, que na verdade ninguém tem uma resposta para isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, a esquerda está perdendo força. E aí, no mundo inteiro, a esquerda quer regular as redes sociais porque acha que é culpa de fake news, disinformation, e não sei... Não, não é. O problema é que as pessoas estão conversando entre si. Você não tem mais a uniformização que acontecia pela informação centralizada. Antigamente só tinha notícia de poucas fontes de informação. A informação que você tem agora ela é muito mais completa, ela tem muito mais nuance, ela tem muito mais informação de fato. E aí você acaba não tendo mais o consenso que era fabricado. O que estava errado era o antes, não é o agora. O que vocês da esquerda estão reclamando é que vocês antes tinham um mecanismo de causar conformidade com a esquerda na sociedade, e esse mecanismo não existe mais agora, né? E tanto é assim que a direita que está surgindo não é uma direita só. Isso é um ponto muito importante. Esse pessoal fica vendo a coisa toda como se fosse uma direita contrária à esquerda, porque para eles só interessa a esquerda, então o resto todo eles calculam como direita. Mas não é, são fundamentalmente diferentes. A Marine Le Pen, o Trump, o Bolsonaro, o Milley, são pessoas que não têm nada em comum, tem quilômetros de distância entre as posições políticas de cada uma dessas figuras. O que está acontecendo no mundo todo é a esquerda que está perdendo poder. E aí várias outras correntes estão surgindo no lugar da esquerda, né? E estão surgindo por quê? Exatamente porque você tem uma discussão mais ampla, uma oportunidade maior de expor outras ideias, como por exemplo o meu canal libertário, anarcocapitalista. Consideramos que o Estado é um mal desnecessário. Durante muito tempo na história da humanidade se acreditava que, na teoria lá do Thomas Hobbes, né, que o Thomas Hobbes dizia que o Leviatã é o nome do livro, né? Ele dizia que o Estado é um Leviatã, é um monstro terrível, mas é um monstro necessário, porque senão as pessoas não conseguiriam viver em sociedade, né? E o ponto que o anarcocapitalismo faz é exatamente o contrário. Não, realmente o Estado é um monstro, mas é um monstro desnecessário. Existem soluções tecnológicas que substituem 100% das funções estatais. E não tem nada de errado nisso daí, né? Mas enfim, você surge várias outras correntes dentro do mundo. A esquerda vê todo mundo como direita. Ou, sendo mais preciso, a esquerda vê todo mundo como extrema-direita, nazista, fascista, taxista, motorista, não sei o que lá, né? Vê aquele negócio horrível, sendo que não é a esquerda que está afundando, é a esquerda que está perdendo o ponto de sustentação que eles tinham. Então o pessoal é unânime em falar que, olha só, nem a Europa está acertando, a regulação na Europa está sendo criticada pra caramba, a gente tem protesto lá, o pessoal reclamando, ninguém está gostando da regulação da Europa. E detalhe, isso eu acho que é um ponto muito importante. Mesmo com toda essa regulação arbitrária e absurda de censura, a direita continua crescendo na Europa, a esquerda continua perdendo força na Europa. É o ponto que eu falo com vocês, não adianta criar uma regulamentação aqui. Na verdade, isso pode parecer que é uma besteira. Tipo assim, Peter, se você acha que não vai mudar nada, então qual o problema de criar uma regulamentação? Cria regulamentação, pô, não vai mudar nada, né? Que você falou. Não. Vai mudar porque vai prejudicar pessoas que trabalham com a internet, como eu e várias outras pessoas. Lá na Europa, prejudicou um monte de gente. Tem um monte de gente censurada, um monte de gente proibida de falar na internet, pagando multa, não sei o que lá, um monte de coisa que é absurda. Isso é totalmente sem sentido, né?
Então, ou seja, prejudica nesse sentido. Mas o que eu digo que é o grande dilema disso daqui é o seguinte: eles vão fazer essa regulamentação aqui, não vai mudar nada. O fato de que a esquerda vai continuar afundando e a direita ou as direitas, as várias alternativas à esquerda vão continuar crescendo. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que eles vão pensar a partir daí? Erramos. A gente não devia ter regulamentado as redes sociais. Ou eles vão pensar que, não, a gente regulamentou pouco. Temos que fazer mais regulamentações, temos que aumentar as penas, temos que proibir mais um monte de coisa, temos que proibir memes, sei lá qual que vai dar na cabeça deles lá. Então, ou seja, esse é que é o temor, entendeu? É que o fato de que isso não vai mudar nada em termos políticos, que é o resultado que eles esperam obter, não tenha dúvida, ninguém, esse pessoal está cagando para a questão de calúnia, injúria, difamação, crimes e não sei o que lá, eles não estão nem aí para isso. A preocupação deles é exclusivamente política. A questão da difamação, de fake news, notícias falsas, é a desculpa que eles dão para atingir o objetivo político deles, né? O pessoal reconhece aqui, ó, que no final das contas, se você tiver uma coisa disso daqui, automaticamente acabaria sendo usado aqui, ó. Críticos de uma legislação mais incisiva temem que a criação de mecanismos para controlar a desinformação, entre aspas, possa ser instrumentalizada por governos, como foi toda vez que isso aconteceu na história, sempre que o governo se resolveu fazer, não, vamos fazer uma lista de livros. Olha só, o regime militar falava que fazia censura para evitar a exposição de crianças à pornografia e a sexo. Qualquer que seja, a desculpa é sempre a mesma. Não porque eu vou limitar os vídeos e áudios aqui, porque eu não quero expor as crianças ao risco. O que o pessoal tem falado agora também, né? Que não, que é o risco do desafio do desodorante, temos que tomar cuidado, nossas crianças, vamos controlar aqui, só vamos controlar o desafio do desodorante. Mas aí, meu amigo, para que é usado? Sempre é a mesma coisa. Usam uma desculpa para dizer que vão controlar o discurso, porque não, porque na década de 70, na década de 60, lá do regime militar, era porque não, porque tem muita pornografia, muita música com coisas pornográficas e está prejudicando as crianças, e agora o desafio do desodorante, não sei o que lá. No final, o que eles acabam acontecendo? Acabam censurando as coisas que são da oposição, que contestam o governo. Aqui, ó, para silenciar opositores, jornalistas e cidadãos, criando um efeito silenciador. Sempre, todas as vezes que o governo cisma de fazer controle de informação, inevitavelmente ele ignora qualquer objetivo que tivesse de ajudar crianças ou de acabar com notícias falsas, o que quer que seja, e acaba exclusivamente perseguindo a oposição e privilegiando quem elogia o governo. Sempre assim, sempre, todas as vezes. Não tem nenhuma exceção na história disso. Enfim, e aí o que acontece, né? O que o pessoal coloca é justamente que essa pressa de fazer isso de maneira assodada, de maneira... não, porque temos que fazer a qualquer momento, a qualquer custo, pode levar a uma solução muito pior, né? E aí acontece o quê? Eles estão com... Vão terminar esse julgamento com 11 posições diferentes sobre isso. E aí, como é que vai escrever um negócio? Isso é o ponto que eu falo para vocês. O STF não foi feito para regular. Ele não tem mecanismos de consenso que tem no Congresso. O Congresso foi feito para regular. Justamente, você tem ali o toma lá da cá, muita gente critica o toma lá da cá, mas o toma lá da cá é exatamente um mecanismo que você tem para chegar a consenso. Não, você cede nesse ponto aqui, que eu cedo... O toma lá da cá, eu quero dizer em termos de ideias, tá? Porque tem o toma lá da cá também, ó, te dou um dinheiro aqui para tu votar. Esse não pode ser usado no Congresso não, tá? O te dou um dinheiro aqui para você votar na minha emenda ali, isso não pode. Mas o toma lá da cá do tipo, não, eu voto nesse projeto aqui para você, eu não concordo muito não, mas eu vou votar nele, em troca você vota no meu, que eu vou botar depois. Isso existe. É assim que funciona o Congresso, né? E tá certo, é a maneira que você tem de chegar a consensos, né? Aí o que o Barroso está fazendo agora? O Barroso suspendeu a coisa e convocou um almoço decisivo para definir regras de regulamentação das redes sociais. Aí a minha pergunta para o Barroso é a seguinte: isso vai ser documentado? Vai ter princípio da publicidade? Vai ser gravado esse almoço para a gente ouvir o que foi discutido? Porque a gente tem esse direito, né? Afinal, vocês estão legislando. As sessões da Câmara, exatamente por esse motivo, são todas gravadas. Se alguém reclama, se alguém fala a favor, se alguém quer uma coisa, quer outra, fica tudo registrado ali na Câmara. Vocês estão fazendo um almoço de 11 pessoas que vai decidir o futuro dos milhões de brasileiros sem terem votos, sem ter legitimidade para isso, sem terem os mecanismos, sem ter a capacidade de estabelecer um consenso. Olha a quantidade de merda que esses 11 idiotas estão fazendo, né? Isso se for os 11, porque é capaz de ele só chamar o pessoal ali, da turminha dele ali, ó, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, eu não sei o que lá, só a turminha deles ali, vamos fazer um acordo aqui que pronto, a gente resolve aqui o que vai ser e impõe sobre os outros.
Não duvido nada. Acho um absurdo, acho extremamente temerário, acho antidemocrático esse papo de não, vamos fazer um almoço aqui, não sei o que lá, que Barroso convoca almoço decisivo para definir regra de redes sociais. Porra, que porra é essa? E a gente não vai ficar nem sabendo? A gente não vai, no plenário do Congresso, você pode ir lá na coisa e olhar, né, para ver o que os deputados estão votando, pode xingar o deputado, ô filho da puta. A gente vai poder fazer isso no almoço do Barroso com os outros caras também, porque é um absurdo, isso é inconstitucional, isso é totalmente errado, isso mostra que o STF está fora do seu elemento, ele está agindo fora do dever constitucional dele.